Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor. Você que já está com a gente aqui na nossa CPO, curso preparatório para obreiros, aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Cornélio Procópio. Nós estamos na Rua Mário Concato 163, e você que está aí com a gente através da transmissão da nossa live, você é convidado para estar com a gente. Pode vir, dá tempo ainda, nós vamos passar aqui um período, na parte da manhã, juntos, para tratarmos esse assunto de suma importância, assunto missiologia. E aí, se você quiser, você pode vir, tá bem? Você pode vir e se inscrever, porque você vai ter direito ao certificado, e você pode vir também para a entrada franca, somente assistir a aula e ser edificado. Mas se você está aí na live e quer permanecer no recinto do seu lar, você é muito bem-vindo em nosso meio, tá bem? Nós estamos iniciando aqui a nossa CPO, curso preparatório para obreiros, com o tema missiologia. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Grande Deus e eterno Pai que está no céu, em o nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, nós estamos na sua presença para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para dizer que o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia para sempre. Obrigado por este período em que o Senhor proporciona a cada um de nós para estarmos aqui na nossa CPO, curso preparatório para obreiros, aqui na de Madureira, em Cornélio Procópio. Também louvamos o teu nome pelos nossos servidores que já realizaram essa CPO, que já foram edificados, receberam conhecimento para poderem prosseguir na jornada missiológica. Eu te peço que as suas bênçãos estejam conosco e o Espírito Santo venha realmente falar melhor, maior, de forma tremenda em cada um de nossos corações. Peço-lhe agradecido em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O texto base, o texto bíblico que nós leremos está na Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. E o verso 2: por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2, para nós iniciarmos nosso comentário de missiologia. Vocês no tempo central aqui podem assentar, por gentileza. Nós estamos exatamente com esse tema, e o texto que nós lemos fala de submissão, fala exatamente de uma responsabilidade que cada um que recebe uma ordenança deve se colocar na posição de submissão àquela ordem. Então, todos os missionários, eles receberam, recebem e receberão uma ordem imperativa da parte do Senhor Jesus para realizar a sua missão. Nós sabemos que a palavra missão, ela é uma palavra que vem do latim, que é militare, que significa enviar, aquele que é enviado. E a pessoa que é enviado, essa pessoa então, ela vai obedecer um chamado, obedecer uma ordem expressa. E essa ordem expressa veio de alguém que é superior. Por isso nós lemos o texto base, que toda alma esteja sujeita às
autoridade. Só pode dar uma ordem e enviar alguém que possua autoridade. Então o nosso Pai Celestial, Ele enviou o Senhor Jesus, enviou o seu Filho unigênito para esta terra. Ele foi enviado dentro desse termo latim militei, ou seja, ele foi enviado, ele foi comissionado para a realização de uma missão. Foi dado a ele um ultimato: você vai à terra com uma missão. Nós temos várias vertentes da primeira missão, da unitária missão do Senhor Jesus. Sabemos, e foi dito pelo anjo Gabriel, quando falava com Maria, quando foi escolhida como agraciada, o anjo disse que ela era agraciada e que ela daria luz a um menino, e esse menino era o ente santo, e esse menino teria o nome Jesus. Por quê? Porque o nome Jesus tem um significado entre o povo de Israel. E a palavra Jesus, que é Yeshua, essa palavra, ela significa aquele que salva, aquele que produz salvação, livramento. Então, primeiro ponto, primeira obrigação de Jesus ao vir à terra e ao obedecer a ordem imperativa, dentro desse termo militei, que foi enviado, ele foi enviado para salvar. Então ele mesmo disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então esse Jesus de Nazaré, ele veio para esta função em prioridade. Depois existem outras funções pelas quais Jesus veio à terra. O profeta Isaías, ao profetizar 740 anos antes do nascimento de Jesus, ele disse e escreveu no capítulo 61 do seu livro, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou. Ou seja, palavra termo é militei, me enviou. Para quê? Enviou para trazer liberdade. Primeiro passo do ministério de Jesus: salvar, livrar, capturar das mãos do inimigo. Depois, libertar cativos. E depois, como terceira via, ele veio também para revelar verdades ocultas. Porque foi dito por Jesus e escrito por João, no capítulo 8, no versículo 32 do seu Evangelho, o Evangelho de Jesus, mas foi escrito por João, dizendo que se conhecerdes a verdade vos libertará. Então, terceira via pelo qual Jesus foi enviado também para trazer conhecimento, para que o conhecimento produzisse liberdade. E aí o próprio João disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma introdução por que Jesus veio. A introdução por que Jesus nasceu. Não nasceu por nascer, ele nasceu com um propósito. Ele nasceu porque foi enviado, e enviado para salvar, para libertar, para trazer uma revelação das verdades de Deus à humanidade. Então, o maior
missionário que já existiu em todos os tempos e futuramente que existirá, não tem, não teve, não terá nenhum outro maior do que o Senhor Jesus ou Cristo. Ele, o maior missionário que já existiu. Então, a palavra missionário tem um termo em missões, que é militei, que significa enviar. O segundo maior missionário que já passou por aqui, e segundo os eruditos bíblicos, não conseguimos ver nenhum outro de tamanha grandeza, exceto o próprio Senhor Jesus, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi chamado para ser pastor. O apóstolo Paulo não pastoreou ninguém. O apóstolo Paulo, ele não saiu batizando pessoas. O apóstolo Paulo, ele decidiu dar ouvido ao militeire enviado. Ele decidiu dar ouvido à voz de Jesus, que o enviou para as nações. E aí nós vemos exatamente o chamado do apóstolo Paulo, quando este estava na cidade de Antioquia, na Síria, e estavam reunidos, e o Espírito Santo disse ao pastor da igreja em Antioquia: aparta para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. E esse ultimato que o Espírito Santo fez para Paulo e para Barnabé, o designou como missionários, aquele que teria a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus. Ok, missionário é aquele que tem responsabilidade com missões. Missões, vocês já sabem, eu vou só grifar. Missões tem a ver com militei, que é um termo latim, que significa aquele que é enviado para realizar uma obra. Para que é que a igreja é enviada? Ela é enviada para realizar uma obra na terra. Qual? Evangelizar. Mas como que se evangeliza? Se evangeliza conhecendo primeiro o Evangelho. Evangelho de Jesus, ele é composto de 4 livros, que são os primeiros 4 livros da Bíblia no Novo Testamento. Primeiro 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu completei o 4, porque o 4 dá uma amplitude da deidade de Jesus, da divindade de Jesus. Ele também é chamado de Evangelho. Evangelho segundo escreveu João. Então, 4 evangelhos. A teologia, para entender e tornar melhor compreensível os 4 evangelhos, tem o nome de sinótico. A palavra sinótico quer dizer visão conjunta, ou seja, um livro dá sequência, dá um gancho, faz uma ponte para outro livro do Evangelho. Então, o que você não entendeu em Mateus, terá uma melhor compreensão em Marcos. Mas se você não teve essa compreensão em Marcos, o Lucas está aí para fazer você compreender. E se tem alguém na Bíblia que é um expert em escrita, é o doutor Lucas, um baita de um escritor, porque ele teve o interesse em escrever para gregos, portanto, de forma muito pormenorizada. Então eu te convido se você não entendeu alguma coisa em Mateus, que era um escriba, era um escrivão, e ele escreveu para judeus, você não entende? Então vai para Marcos. O Marcos escreveu para judeus e também para gregos. Ele
esteve aos pés de Pedro, e toda a orientação de João Marcos da Bíblia recebeu essas orientações do apóstolo Pedro, mas Pedro era genuinamente judeu. Então você não entende ainda o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, então vai para Lucas, porque o Lucas ele descortina de uma forma muito abrangente e explicativa os evangelhos anteriores que porventura você não tenha entendido, tá certo? E o João, de uma forma ímpar na Bíblia, ele deixou o seu livro, o seu evangelho, para falar sobre Jesus, o Filho de Deus, o Jesus que veio do trono para a terra. Tanto é que ele começa, ao invés de começar falando sobre genealogia, ele começa falando sobre deidade. Ele começa no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Ele fala assim: no princípio Jesus nasceu de Maria. Não. No princípio era Deus, Verbo. E o Verbo era Deus. E esse Verbo que é Deus veio e habitou entre nós. Então é ímpar. Evangelho de Jesus Cristo segundo escrevera João é um evangelho ímpar. Mas os três outros evangelhos são evangelhos que todos nós temos a obrigação de ler, reler, compreender, porque é a partir do evangelho ou dos evangelhos é que nós faremos a missão. O apóstolo São Paulo, o segundo maior missionário já conhecido, ele estudou na cidade de Tarso, na Turquia, e ele fez os primeiros anos, hoje conhecido como fundamental e médio, na escola secular, e lá, concluindo o médio, ele sempre foi um aluno acima da média. Os professores exaltavam o Saulo, né? Diziam para os pais: invista nesse menino, porque esse menino realmente é muito, mas muito inteligente. A inteligência dele é acima da média, invista nele. E é exatamente isso que os pais de Saulo fizeram, né? Eles pegaram o menino Saulo e saíram da cidade da Turquia, de Tarso, e rumaram para Jerusalém, em Israel. Ao chegarem em Jerusalém, inscreveu o menino Saulo, que agora não era tão menino, que tinha terminado o ensino médio. A proporção de idade é praticamente a mesma, não é? Inscreveu ele na faculdade, uma grande faculdade, a maior faculdade de Israel, que estava em Jerusalém, cujo reitor e professor mor dessa faculdade era Gamaliel. E quem estudava com Gamaliel eram pessoas acima da média, eram pessoas que realmente não se davam muito bem. E os pais de Saulo, eles queriam realmente um rumo promissor para Saulo. Idealizaram Saulo como aquele que fosse se tornar um doutor na lei, um doutor pronto para trabalhar no templo, para fazer parte do sinédrio, para ser dos que fossem compor, né, o sinédrio. E assim estava acontecendo. Saulo estudou 10 anos, ele fez uma faculdade ao invés de 4 anos, ele terminou a primeira leva da sua primeira formatura e engatou na segunda para fazer uma pós-graduação. E ele fez uma pós-graduação, depois ele fez um mestrado, e depois ele fez um doutorado. Quando ele não tinha
Judá, e aquele ano ia ser o ano da sua formatura, e os pais já tinham mandado carta para todos os seus parentes, para virem a Jerusalém, para verem a formação oficial de Saulo, que ia se tornar um membro do Sinédrio, um membro oficial do Sinédrio, muito embora ele já fosse introduzido no Sinédrio, porque para quem e para os quais eu estou falando, são pessoas que conhecem a história bíblica, e fala de Saulo aos pés, num momento tão terrível, quando estava apedrejando um crente, estava apedrejando um diácono de Jerusalém, chamado Estevão, e a Bíblia diz assim: estava lá um jovem por nome Saulo, e foi dadas as roupas desse jovem que estava sendo morto, para que Saulo se tornasse uma testemunha no Sinédrio. Mostra que Saulo já estava introduzido no Sinédrio, só não estava sendo oficial. Aquele ano ia ser o ano da sua coroação. Entretanto, ele agora, com todo o conhecimento que já tinha, doutorado, mestrado, era muito bem visto já diante de Anás e Caifás. Todos os demais senadores do Sinédrio gostavam muito de Saulo, porque Saulo era uma pessoa inteligente, conhecia as leis como ninguém, interpretava as leis como ninguém, e era muito corajoso também. E agora Saulo fala assim: está tendo um levante contra a nossa religião, o judaísmo, e eu vou acabar com essa raça. Eu vou me levantar e eu vou dar um jeito nessa turma. Só existe judaísmo, mas eles inventaram um tal de cristianismo, e eu não vou permitir. Foi lá no Anás e Caifás, que já era muito bem visto, com Anás e Caifás, se não tem ninguém que tem coragem de acabar com esse cristianismo, eu tenho. Me deu uma carta que eu vou sair por Israel e por todas os países em volta onde tem cristãos, e eu vou acabar com esse cristianismo. E assim ele fez. Foi dado para ele uma tropa de soldados e uma carta para ele poder entrar nos países vizinhos de Israel. E ele foi. Aquele ano ia ser o quê? Ia ser a formatura do abençoado Saulo. Aquele ano ele se tornaria um componente do Sinédrio. Os pais estavam maravilhados de ter visto aonde chegou o seu menino Saulo. Mas no meio do caminho, indo para a Síria, numa cidade chamada Damasco, que é a capital da Síria, Jesus falou: vou me encontrar com esse camarada, ele é muito bom, gostei. Não é só Anás e Caifás que está gostando do Saulo, não, eu também gostei muito desse rapaz. Rapaz bom, e ele está indo para acabar, e ele vai acabar, porque o rapaz é bom, tudo que ele pega para fazer, ele faz. Ok. Jesus chega e se encontra com Saulo, né? Você já conhece a história. Faz ele cair do cavalo, né? Vocês conhecem a história. Faz uma luz resplandecente maior do que o sol do meio-dia vir no rosto dele, vocês conhecem a história. E faz ele chamar aquela luz de Senhor, porque ele não chamaria ninguém de Senhor a não ser o próprio Anás e Caifás, que era o seu senhor no judaísmo, ou o imperador de Roma, que era o que mandava em todo o mundo da época. Ninguém mais para ele seria Senhor, num termo grego chamado Kyrios, que é Senhor, de Senhor, Senhor que tem autoridade. E ele então chamou Jesus de Kyrios, Senhor, quem és tu? Senhor. E Jesus se posicionou como aquele que realmente é Kyrios, porque respondeu para Saulo: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Naquele
Senhor disse: olha, duro será para ti recalcitrar contra os agrimões. Naquele momento, o rumo de Saulo estava sendo mudado, o foco de Saulo estava sendo mudado, o alvo de Saulo estava sendo mudado drasticamente. Agora, de perseguidor, ele passaria a ser perseguido. Foi dado a ele um ultimato e uma missão. Militei, uma missão. Ele foi enviado para os não-judeus, não-gentios, gregos, gentios, para trazer a palavra da verdade. E essa palavra da verdade é a palavra de apresentar Jesus ao mundo. Qual é a minha e a tua responsabilidade como cristão? Se não apresentar apenas Jesus ao mundo. Não é para você apresentar a sua igreja, o seu círculo de oração, o seu departamento de jovens, a sua banda. Não é para apresentar a estrutura que tem a sua igreja, porque os discípulos levaram Jesus para ver a estrutura do templo, para assim não ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele não deu muita guarida para a estrutura que tinha o templo, não, porque o negócio nosso é falar de Jesus. É a nossa responsabilidade. Paulo, então, participou de 3 viagens missionárias durante a sua existência. Nas suas viagens missionárias aconteceram catástrofes, aconteceram milagres maravilhosos. Ele ia morrer afogado no mar Egeu e não morreu. Ele ia morrer picado por uma serpente peçonhenta, ele não morreu. Ele ia ser pego pelos os habitantes de Filipos, porque uma mulher ficou incitando a população para matá-lo, mas ele não morreu. E no final dos tempos, no final dos dias de Estado de Paulo, ele, depois de ter sido pelo menos 3 vezes preso por Roma, aí em Roma ele realmente foi sentenciado à morte, e ele morreu, segundo a tradição, não morreu crucificado, porque ele era cidadão romano, e nenhum cidadão romano merece ou é autorizado uma morte de cruz, mesmo ele sendo um ladrão ou uma pessoa de alta periculosidade. Se ele for cidadão, ou fosse na época cidadão romano, não morreria crucificado. Segundo a tradição, estava na mesma época tanto o apóstolo Paulo em Roma, quanto o apóstolo Pedro. Segundo a tradição, mataram Pedro crucificado. Todos sabem que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque segundo ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor foi. Mas quando vieram para matar Saulo, que agora é o apóstolo Paulo, Paulo então apresenta a sua cidadania romana. Então matam Paulo, entretanto não matam Paulo crucificado. Segundo a tradição, os historiadores judaicos informam, Paulo morreu esfolado, amarrado a um cavalo que saía em toda disparada e Saulo amarrado num cavalo. Outra tradição informa que ele foi decapitado, que foi tirado a sua cabeça, como foi o João Batista. Entretanto, são orientações, informações tradicionais, e tudo que não está na Bíblia eu não afirmo, eu apenas digo que é uma tradição, conforme diz a tradição, ok? Só sabemos que ele morreu aproximadamente anos 67 depois de Cristo, depois de ter dado toda a sua juventude e toda a sua fase adulta para o reino de Deus.
jornada missionária. Estamos tratando de missiologia e dissemos que o maior missionário é Jesus, o segundo maior missionário de todos os tempos, o apóstolo São Paulo, que fundara no mínimo 13 igrejas, viajou em todo o mundo habitado da época, chegou a entrar, a visitar a Europa, na época, vindo próximo da Espanha. Ele visitou todo o mundo habitado da época, tá bem? Então ele foi um grande, maior missionário depois do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o paradigma, é o nosso exemplo maior de missionário. Muito bem, eu não vou me ater às informações que nós temos no material. Você pode ler o material, eu coloquei aí bastante informações de missionários dos tempos mais recentes. Quando eu falo mais recentes, não foi do ano passado não, tá? Dos séculos mais recentes, pelo menos século XVIII, XIX, XX e também o XXI. Então eu coloquei alguns aí, e eu não vou me ater na historicidade dessas informações, para nós podermos ganhar tempo. Então século XVIII, XIX e XX, Deus levantara grandes expoentes, grandes missionários para fazer missões no tempo em que eles viveram, na geração em que eles viveram. Nós temos aí, no caso dos morávios, que são os que mais impactaram o mundo moderno da época, e esses irmãos morávios, ou os moravianos, eles foram os expoentes, os grandes missionários que impactaram o mundo da época, trazendo grandes outros missionários que se inspiraram nos moravianos. Eu quero que, por gentileza, você leia todo o material que está na sua mão, mas principalmente a história dos moravianos e como foram a ação deles e o sofrimento deles e como eles doaram as suas vidas aqui na terra em prol de uma missão, em prol de realizar uma missão. Nós temos aí um exemplo de outro grande expoente, outro grande missionário transcultural, que foi William Carey. William Carey, ele chamado pai das missões modernas. Esse homem, um semi-analfabeto, não sabia ler direito, não sabia escrever quase nada, um sapateiro que ardeu o seu coração pelo Espírito de Deus para fazer missões. E então, ele teve um desejo muito grande de evangelizar um dos países mais populosos do mundo, que é a Índia. E esse William Carey, ele partiu para a Índia, enviado por uma sociedade missionária dos Estados Unidos. Ele então partiu para a Índia. Ele foi um homem que deixou uma marca maravilhosa, uma marca realmente irreparável. Não se vai dentro da história moderna conseguirem tirar a marca desse homem. Um homem semi-analfabeto, se esforçou para se aculturar, aprendeu outras línguas, inclusive todas as línguas indianas com seus dialetos e as suas escritas. Ele, o William Carey, além de missionário expoente, ele fez a tradição, fez a interpretação do inglês para todas as línguas da Índia e disponibilizou a Bíblia Sagrada na língua de cada povo dentro
seus dialetos. E ele foi um homem que implantou muitas igrejas, mas muitas igrejas lá na Índia. Implantou muitos seminários teológicos, preparou muitos missionários que são indianos para continuarem a sua missão. E aí, o idioma que ele aprendeu, que é um idioma muito difícil, é o idioma bengali, que você vai conseguir ler no seu material, e leia a respeito desse jovem que foi com 21 anos para a Índia e deu toda a sua vida e morreu farto de dias, perdeu a sua esposa no meio do caminho. A sua esposa teve grandes problemas emocionais, ficou louca e morreu de loucura no meio da caminhada missionária. E mesmo assim, ele não titubeou a sua fé e viveu até os 73 anos de idade. Falando de missões transculturais, nós podemos falar também do grande expoente Hudson Taylor. Hudson Taylor é um jovem que ardeu o seu coração o desejo de ser missionário, de fazer missões. Os seus pais apostaram que esse jovem inglês ele seria um grande médico, um médico que fosse proeminente dentro de Londres e dentro do país, da Inglaterra. Entretanto, quando ele está se formando em medicina, para ser médico, e ele se formou em médico, ele diz para os seus pais: estou indo agora para a China, eu estou indo para ser missionário. Não, mas você é médico, você vai ter que cumprir a sua profissão. Ele diz: pois é, eu vou cumprir a minha profissão sendo médico de graça, gratuito, para os chineses, para eu poder evangelizar os chineses. Chegando lá na China, ele deixou crescer o cabelo, fez um rabo de cavalo, deixou umas franjinhas para ficar igualzinho um chinês, colocou um chapéuzão de chinês na cabeça, colocou uma túnica de chinês, para ele poder ter uma acessibilidade, um acesso para falar com os chineses. Chama-nos a atenção como esse jovem, ele se preparou para fazer missões, porque não basta querer fazer missões, tem que haver preparo. E esse jovem, ele aprendeu o dialeto para falar com os chineses dentro do navio da Inglaterra à China. Não sabia falar o chinês, o dialeto dos chineses, a língua própria e os dialetos, mas aprendeu durante a viagem, e ele aproveitou para falar, ir falando com alguns chineses que estavam dentro do navio, para ele poder ir fazendo um exercício. Quando ele chega na China, estava falando fluentemente. Isso que nos chama muito a atenção, que quem quer faz, quem não quer conta a história. Essa é a grande verdade, né? Então, Hudson Taylor, um missionário transcultural que deu a sua vida também lá em Xangai, na China, e toda a China conheceu a história dele. E o que falar do nosso caro Adolf Gunnar Zwingli e também o Daniel, né? O Zwingli e o Daniel. O que falar deles? Dois batistas que estavam nos Estados Unidos e sentiam um forte desejo para fazer missões aonde? Num lugar chamado Pará. E aí vocês já conhecem a história, eles descobriram onde era esse lugar chamado Pará. Que lugar chamado Pará estava no Brasil. E como eles sofreram também em prol da vida de uma missão no Brasil, né?
Fazer missões não é não é para a pessoa ter um status. Fazer missões não é para a pessoa ser bem visto. Fazer missões exige da pessoa, exige um comprometimento com um chamado. Fazer missões exige que a pessoa tenha consciência de que realmente ele foi chamado, foi vocacionado. E não é somente o chamado de Deus e o forte chamado abrasando o seu coração que é necessário. Não! Exige também o preparo pessoal, o preparo intelectual, o preparo cultural e o preparo espiritual desse que já está abrasando o seu coração. O exemplo foi Paulo. Paulo foi chamado por Deus. Deus o chamou, Jesus o chamou. Na Antioquia da Síria, ele recebeu a oração, voltou a sua vista, a sua visão. Aí ele volta para a sua terra e fica lá 14 anos. 14 anos o que? Se preparando para exercer o seu chamado. Pastor, você já não era doutor? Pois é, mas ele disse que ele considerou como Esther. Todo aquele doutorado dele no judaísmo, ele considerou como esterco. E ele precisou começar do zero com Jesus. E aí ele disse, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Ele abandonou o conhecimento que ele tinha tido com Gamaliel, e ele deu preferência com aquilo que ele recebera do Senhor. Então não é desprezível, todo conhecimento humano é necessário, mas também você não pode jamais desprezar o conhecimento do Espírito, aquele que você receba do Espírito de Deus. Os dois são necessários, por isso Pedro havia dito: crescei na graça e no conhecimento. Nos tempos mais recentes, nós conhecemos as missões na janela 1040, os tempos mais recentes. Janela 1040 é conhecida como cinturão da resistência. É um local do planeta Terra que é conhecida como cinturão da resistência. Tem uma extensão que vai do oeste africano até o leste asiático. Então, a África e toda a parte asiática é conhecida como cinturão da resistência. Por que cinturão da resistência? Porque eles fazem uma resistência contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o céu, contra a lei de Deus. Não aceitam realmente a introdução nem do judaísmo, nem do cristianismo nesse local. Então, existe uma linha imaginária parecida com a linha do Equador, uma linha imaginária que divide as demais nações do mundo com as nações da linha 1040, por isso é chamada região da resistência. Nesse local, Paulo ele fez a sua tarefa missionária, teve grandes resistências lá, apanhou nessas cidades que fazia parte da 1040, tá bem? Teve grandes problemas, mas não desistiu, permaneceu, né? Pregou lá nas regiões da Ásia Menor, que é a região da 1040, a região da resistência, né? Ele pregou, fundou a igreja em Éfeso, né? Todas as 7 igrejas da Ásia Menor fazem parte
região da Resistência 1040, que até hoje há uma grande resistência para com esses países. Quais são então as religiões aceitáveis nesses países da região 1040? O islamismo e o hinduísmo. O islamismo, que vem do Islã, essa religião islamismo é muito bem aceita em todas as regiões dos países 1040. O hinduísmo, que vem do hindu, também é muito bem aceito. Então eles entrelaçam, fecham essa região e impedem que adentre quaisquer outras religiões, quaisquer outros credos religiosos nesses países. Mesmo assim, o missionário que recebeu a incumbência de levar o evangelho a toda a tribo, língua, povos e nações, não pode omitir, desprezar a região 1040. Pelo contrário, mesmo que entregue a sua vida, mesmo que morra, deve obedecer o ultimato de Jesus, que é ir por todo o mundo. Não interessa se lá vai ter resistência ou não, porque há uma tendência das pessoas quererem evangelizar nos lugares fáceis, nos lugares que não terá uma oposição muito frontal, nos lugares onde não haverão resistências. Há uma tendência